Você já teve a sensação de que algo invisível se repete na sua família, como se as dores fossem herdadas e não apenas vividas? Relacionamentos que sempre acabam do mesmo jeito. Filhos que se afastam exatamente como o pai se afastou. Pessoas boas que amam a Deus, mas vivem lutando contra uma tristeza que não tem explicação. Ciclos espirituais que se repetem geração após geração. Você ora, você tenta, mas parece que tudo volta para o mesmo ponto. Hoje, vamos caminhar por uma oração profunda, conduzida pela intercessão de Santa Rita de Cássia, aquela que enfrentou tudo o que parecia impossível e foi chamada pela Igreja de a Santa das Causas Perdidas. Mas antes de começarmos, eu preciso te contar uma coisa. Existem 3 sinais invisíveis que revelam quando um ciclo espiritual está se repetindo na sua família. E você talvez esteja carregando isso agora sem perceber. Ao longo dessa oração, você vai descobrir o que está travando o seu recomeço, como identificar o espírito por trás desse padrão repetido e o que Santa Rita pode fazer por você quando você já tentou tudo e mesmo assim sente que está afundando. Se essa oração já está mexendo com algo dentro de você, escreva nos comentários: Santa Rita, intercede por mim, e compartilhe com alguém da sua família, porque hoje o ciclo pode ser quebrado. Tudo se repete, geração após geração. Tem algo que as palavras não explicam, mas o coração sente, um nó que se forma toda vez que você percebe. De novo, está acontecendo de novo. Você ora por sua filha, mas vê nela os mesmos sinais de dor que você escondeu na juventude. Você tenta ser diferente do seu pai, mas reage com o mesmo temperamento dele. Você se esforça para manter sua casa unida, mas percebe que o casamento segue o mesmo roteiro de destruição que você viu na infância. E se isso não for apenas psicológico? E se existirem feridas espirituais herdadas? Ciclos que começaram antes de você nascer, mas que agora Deus quer que terminem em você. Feche os olhos por um instante, respire fundo e escute essa pergunta que vem do céu. Você vai continuar carregando isso? Ou vai ser aquele que Deus escolheu para encerrar essa dor? Não é coincidência o que você está vivendo, é espiritual. E por isso precisa de uma cura espiritual. Santa Rita entende isso, porque ela viveu anos presa em um casamento onde tudo parecia repetir a dor. Ela viu o próprio filho entrar no mesmo caminho de ódio que o pai seguiu. Ela orou, ela chorou e ela rompeu. Não com a força do braço, mas com a força da fé. Você pode ter nascido em uma família marcada por abandono, brigas, doenças, vícios, traumas. Mas você não precisa morrer carregando isso. Você não precisa ser o próximo da fila a repetir o que já destruiu gerações. Hoje, Santa Rita se coloca ao seu lado. E essa oração é o começo do seu rompimento. Repita comigo: Senhor, eu estou aqui, cansado de ver tudo se repetir. Eu olho para trás e vejo que minha família vive os mesmos erros, os mesmos medos, os mesmos fracassos. Mas eu te peço, em nome de Jesus e com a intercessão de Santa Rita de Cássia, quebra esse ciclo, Senhor. Corta pela raiz aquilo que foi plantado lá atrás, mas que hoje está matando minha fé, minha esperança, minha casa. Santa Rita, mulher marcada pela dor e curada pelo amor divino, intercede por mim. Tu que viu o impossível mudar diante dos teus joelhos dobrados, pede por mim diante do trono de Deus. Entra onde eu não consigo entrar. Toca onde minha oração já não alcança mais. Fala por mim onde meu clamor já se calou de tanto esperar. E agora, escuta essa revelação. Às vezes, os ciclos não se repetem porque o mal é forte, mas porque ninguém teve força para romper. Mas hoje, o céu está dizendo: você é o rompedor. Você foi escolhido para parar o que começou antes de você e abrir caminho para uma nova linhagem.
curada, livre, restaurada. Mas existe um primeiro sinal que você precisa reconhecer: o desconforto profundo que você sente em repetir os erros que prometeu nunca repetir. Esse desconforto é o Espírito Santo te alertando: isso não é seu, isso é algo que você herdou, mas não precisa manter. Não aceite esse fardo como se fosse seu. Rejeite isso agora, em oração. Eu renuncio agora a todo pacto invisível feito com a dor, o abandono, a traição, a miséria, o medo e a morte espiritual. Eu clamo o sangue de Jesus sobre minha linhagem familiar. Que tudo o que foi repetido até aqui pare em mim. Que nenhuma maldição avance sobre os meus filhos. Que nenhum espírito que destruiu o casamento dos meus pais toque o meu. Que nenhuma tristeza que matou a fé da minha avó destrua a minha vida de oração. Eu sou de Cristo. Minha casa é de Cristo. Minha geração será marcada pela presença do Espírito Santo. E nesse momento, eu quero que você respire fundo, porque há algo sendo quebrado no invisível. Você sente? É como se uma tristeza sem nome começasse a perder a força. Como se uma culpa que nem era sua começasse a sair do seu corpo. É assim que os ciclos começam a ser rompidos, pela fé, pela oração, pela decisão e com a intercessão de uma santa que enfrentou tudo isso e venceu. Santa Rita, passa na frente agora. Vai à frente de cada filho que não entende por que repete os mesmos erros. Vai à frente de cada mulher que ora por um marido que parece o reflexo de um pai ausente. Vai à frente de cada homem que luta para ser diferente, mas vive no mesmo cativeiro espiritual de gerações. E se você está com lágrimas nos olhos agora, saiba, isso não é fraqueza. Isso é sinal de cura. Quando o coração começa a liberar o que estava preso, o Espírito começa a agir. E a partir daqui, nós vamos aprofundar ainda mais. Porque o segundo sinal, que revela um ciclo espiritual, familiar, é ainda mais sutil, mas ainda mais perigoso. E você vai entender isso agora. Você cresceu ouvindo que isso é normal, que toda família tem seus problemas, que ninguém é perfeito. Mas, por que parece que na sua família os problemas não mudam, só mudam de rosto? Seu avô se afundou nas dívidas, seu pai também. E agora você mal consegue respirar no fim do mês. Sua mãe foi traída, você foi traída, e agora sua filha tem medo de amar. Você tentou ser forte, mas até sua força está começando a se calar. Esse é o segundo sinal de que há um ciclo espiritual se repetindo. O silêncio que parece te proteger, mas na verdade está te aprisionando. O silêncio das conversas nunca tidas. O silêncio das mágoas engolidas. O silêncio das orações que pararam porque o cansaço foi maior que a esperança. Esse silêncio abre espaço para que as dores antigas se tornem prisões novas. Mas hoje, Santa Rita de Cássia caminha ao seu lado para romper esse silêncio com o poder da oração. Ela sabe o que é ver o filho trilhando um caminho de vingança. Ela sabe o que é ter um lar onde o amor virou sacrifício. Ela sabe o que é dobrar os joelhos mesmo sem forças e ser ouvida. E agora, ela ora por você. Enquanto você lê, ouça isso como uma oração que está quebrando o que foi enterrado no silêncio. Senhor, eu me calei por medo. Me calei para não causar briga. Me calei porque achei que ninguém ia me ouvir. Mas hoje eu preciso falar, preciso gritar, nem que seja em silêncio, para ti. Quebra esse ciclo de silenciamento espiritual. Eu não quero mais fingir que está tudo bem. Eu não aceito mais carregar dores antigas com um sorriso no rosto. Eu preciso da tua verdade, da tua cura. Santa Rita, mulher de oração fervorosa, leva ao céu o que minha boca tem medo de dizer e transforma minha dor em clamor. Que o Espírito Santo comece a tocar as partes da minha alma que eu calei por vergonha, por medo
ou por cansaço. Que tudo que foi abafado, adormecido ou esquecido venha à luz para ser curado, para ser restaurado, para ser vencido. Talvez você ache que está exagerando, mas Deus está te mostrando agora. Esse silêncio está te matando por dentro. Você herdou isso, essa cultura de não falar, de deixar tudo para lá, de empurrar com a barriga, e isso virou uma maldição emocional e espiritual. Mas Jesus não veio para você aguentar calado, Ele veio para te libertar. E a libertação começa quando você para de se culpar por repetir o que nunca te ensinaram a curar. Você só sabia sobreviver, mas agora é hora de viver. E para isso, você precisa renunciar ao padrão espiritual do silêncio que abafa, sufoca e repete. Repita comigo. Senhor Jesus, eu não aceito mais o padrão do silêncio. Eu quero a verdade que liberta, que tudo que foi escondido, reprimido ou ignorado na minha família, venha à tona agora para ser vencido no teu nome. Eu clamo a luz do Espírito Santo sobre a minha linhagem familiar. Que toda escuridão antiga seja dissipada agora. Em nome de Jesus, eu declaro que minha boca vai se abrir para abençoar. Minha mente vai se abrir para discernir. Meu coração vai se abrir para perdoar. Eu sou livre. Minha família será livre. O ciclo do silêncio foi quebrado. Agora, toque seu peito e diga: Jesus, eu não quero mais calar o que o Senhor quer curar. Você sente esse calor que começa no coração e se espalha? Isso é a resposta, é a confirmação de que algo está sendo desatado. Talvez a sua avó chorou escondida, sua mãe chorou calada, mas você vai ser aquela que vai orar com voz profética. Talvez os homens da sua família carregaram peso demais, sem nunca pedir ajuda. Mas você vai ser aquele que vai quebrar esse ciclo com lágrimas de libertação e coragem de recomeçar. Não importa o que foi calado, o Espírito Santo está falando agora. Santa Rita está intercedendo. E quando uma mulher ou um homem de Deus reconhece o ciclo, renuncia ao silêncio e entrega a dor, os céus se movem e a sua casa começa a mudar de dentro para fora. Mas ainda existe um terceiro sinal que é o mais difícil de ver. Porque ele não vem com tristeza, ele vem com acostumação. É quando você já nem percebe mais que está vivendo preso. É quando o ciclo virou o seu normal. E é sobre isso que o Espírito quer falar com você agora. Tem uma dor que grita, tem outra que silencia, e tem uma que se disfarça de normal. É o ciclo que virou costume, o medo que virou rotina, a tristeza que virou personalidade. E esse é o terceiro sinal mais perigoso de todos. Você parou de lutar, porque já acha que isso é só parte de quem você é. Você se acostumou com o fracasso, já nem estranha quando algo dá errado, aceita a solidão como algo natural, se conforma com uma fé sem resposta, uma casa sem paz, um coração sem descanso. Mas deixa eu te dizer com toda a autoridade espiritual, esse não é o plano de Deus para você. Deus não te criou para repetir história de dor. Deus te chamou para romper aquilo que ninguém antes teve forças para vencer. Santa Rita viu isso com os próprios olhos. Ela era tratada como mais uma mulher destinada ao sofrimento. Mas ela orou. Ela rompeu. Ela foi marcada por Deus como uma intercessora poderosa. E hoje, ela está ao seu lado, para te ajudar a romper o que você nem percebeu que está te prendendo. Você não é sua dor. Você não é o abandono. Você não é o erro que te repetiram tanto que virou verdade na sua mente. Você é filho, você é filha, você é herdeiro das promessas de um Deus que não esquece linhagens, que honra orações e que quebra ciclos espirituais com poder e misericórdia. E mesmo que você diga, mas eu nem sei por onde começar, a resposta é simples. Comece pelo altar, comece pela fé, pela decisão, pelo clamor, agora, aqui, comigo. Repita, mesmo sem forças: Jesus, eu não quero mais viver como se essa dor fosse parte de mim.
Eu não aceito mais carregar padrões que me afastam do teu propósito. Eu renuncio toda mentira espiritual que me fez acreditar que eu mereço viver assim. Eu quebro agora, em nome de Jesus, todo ciclo de fracasso, medo, rejeição, abandono, vício, escassez e solidão. Eu sou filho da promessa. Eu sou filha da aliança. Eu sou geração marcada por libertação. Santa Rita, mulher que sofreu em silêncio, mas venceu pelo céu, intercede agora por mim. Coloca minha dor diante de Deus, como colocaste tua dor. Com fé, com coragem, com entrega. Ajuda-me a crer quando tudo me diz para desistir. Ajuda-me a ver quando minha alma está cega pela repetição. E nesse momento eu te convido a fazer um gesto profético. Pegue um papel. Escreva o que você não quer mais que se repita na sua família. Pode ser um padrão de doença, pode ser traição, pobreza, orfandade, medo, violência, divórcios sucessivos, falta de perdão. Escreva e diga com fé. Isso termina em mim. Não porque você tem força, mas porque o Espírito Santo está em você, não porque você sabe o que fazer, mas porque Santa Rita está intercedendo para que a graça de Deus toque a sua geração. E se você escreveu, se você entregou, ou se você apenas chorou lendo tudo isso, saiba, a libertação já começou. A cura não vem toda de uma vez, mas o céu já começou a girar a chave. Você foi chamado para quebrar o que ninguém mais teve coragem de enfrentar. Você é a resposta de oração de alguém da sua linhagem. Alguém que orou, mas não viu. Alguém que pediu, mas não rompeu. E agora chegou a sua vez. Santa Rita, entra nos lares agora com tua intercessão poderosa. Toca os filhos que estão indo embora. Toca os pais que não conseguem mais amar. Toca os casamentos que estão se desfazendo. Toca a fé de quem está cansado, dormindo por dentro, sobrevivendo espiritualmente. E se você sente que tudo isso falou diretamente com você, escreva nos comentários: o ciclo termina em mim e o recomeço começa com Jesus. E compartilhe com alguém da sua família que precisa ser curado também. Porque quando um da casa se levanta para orar, o céu todo se move para libertar. E agora declare comigo, pela última vez, mas com toda a sua fé. Mesmo sem entender, eu continuo confiando em ti. Mesmo com tudo repetindo, eu escolho romper. Mesmo sem saber como, eu sei que o teu Espírito vai me guiar. Amém.